Estávamos falando aqui um pouquinho dessa Libertadores, essa primeira rodada aqui. E realmente, o melhor jogo eu acho que foi Inter e Bahia ontem. Que jogaço. Que jogo. Jogo aberto, técnico, tático, entendeu? Os dois treinadores. Pensado, né? Os dois treinadores, de parabéns, o Roger e o Rogério, por aquilo que apresentaram, né? Eu acho que tem uma perspectiva boa para esses dois times, mesmo num grupo, né, Eric? Bem complicado como é o grupo do Bahia e do Inter. Melhor jogo. E aí, Mari? Tudo bem? Júnior, Rick, boa tarde para todo mundo. Eu concordo com o Maestro, acho que foi... eu vi vários jogos, gostei muito do Bahia e Inter, realmente achei que foi o melhor jogo, porque os dois times jogaram bem, acho que o Bahia jogou melhor, até merecia talvez a vitória, mas o Inter é um time duro, encardido, a gente já viu sábado no Maracanã contra o Flamengo, aí viu agora contra o Bahia, é um time de... O Inter é um time difícil, vai ser difícil derrotar o Inter, sabe? Vai ter que jogar muito, muito, muito bem para derrotar o Inter. E pegando uma carona no que o Maestro falou sobre o grupo de Bahia e Inter, tem Nacional do Uruguai e Atlético Nacional de Medellín. Eu vi o jogo entre eles, foi um amasso do Atlético Nacional de Medellín. Eu fiquei muito surpreendido com a atuação do time colombiano. Me lembrou muito o time que foi campeão há pouco, que tinha Berril, Borja, Cárdenas, o zagueiro da seleção colombiana, agora me fugiu o nome agora, que jogou contra o Brasil, que era do time do Atlético Nacional, o Armani era o goleiro, enfim, um time muito forte fisicamente, com muita velocidade pelos lados, muita intensidade. Foi um 3-0 que poderia ter sido 4, 5. Vai ser duro, vai ser duro. Eu acho que, assim, tirando o Nacional do Uruguai, eu acho que 2 das 3 vagas vão ficar com esses 3 times, Inter, Bahia e Nacional de Medellín, e vai ser difícil competir com os colombianos. Se eles repetirem o que fizeram em Medellín nesse primeiro jogo. Rick, melhor jogo, vai com a gente? Vou com você, com algumas observações. Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Eric, a todos que nos assistem. Palmeiras, mais uma vez, mostrando a força mental, principalmente, daquilo que é esse time do Abel. Não fez um belíssimo jogo, mas, mais uma vez, mostrou que nem sempre na Libertadores você precisa jogar bem, você precisa ter resultado, e foi isso que o Palmeiras fez. Flamengo fez o dever de casa, mais uma vez, também não fez um espetáculo como o torcedor gostaria, mas é um time que mostra que também não é tão dependente, né, de jogadores como Arrascaeta, e dá para jogar sem ele, dá para jogar sem o Gerson, enfim. Conseguiu um resultado importante contra um time muito fraco tecnicamente, que é o Deportivo Táchira. Agora, Bahia e Inter me surpreendeu, e principalmente nas questões táticas, que a gente vai abordar depois. Porque é impressionante como eles mudaram essa formação tática dentro do jogo. Muitas das vezes a gente está vendo aí os melhores momentos, o gol do Bahia, sem trocar jogadores, porque muitas vezes você troca a formação tática porque você faz uma substituição ou outra, e não foi isso que aconteceu. Né? O Inter começando com o Fernando quase como um terceiro zagueiro, fazendo a liberação dos alas, depois ele volta para fazer um volante, enfim. Então, isso que me surpreendeu. E agora, 4 faltas só do Bahia no jogo todo me surpreende demais. E não é um time que não defende, não é um time que não desarma, porque o Bahia teve 9 desarmes, né? E o Inter teve praticamente 13 ou 12. Então, assim, não é um time que não marca, é um time que gosta de ficar com a bola, como o Inter gosta. Para mim, foi um grande espetáculo ontem. Eu acho, pegando já uma carona no que o Rick disse, eu acho que o fato de fazer poucas faltas é que o time está bem distribuído dentro de campo. Está fazendo as marcações duplas e muitas vezes triplas, onde você não tem a necessidade de fazer falta, né? Quando você está bem distribuído em campo, bem organizado, naturalmente um vai para tomar o drible e o outro vai para roubar a bola do adversário. Isso é quase que uma regra quando o time está bem definido dentro de campo. Rick falava para mim em off sobre a ideia do Roger, quando ele muda o time sem mudar peças, e o resultado do que ele pensa. Aliás, o Inter foi buscar esse empate, né, fora de casa, num jogo inteligentíssimo. Maria, cada jogo que passa é impressionante o poder do Inter de se reinventar dentro da própria partida. Ontem, mais uma amostra da inteligência e do que o Roger tem feito com esse time do Inter. Muitas das vezes ontem ele abre mão do Ener Valencia, começa com o Borré, e aí depois o Ener Valencia é decisivo, porque para você ter 2 atacantes com qualidade que nem os dois, é algo difícil dentro do futebol brasileiro. A gente está até comentando sobre isso. Centroavantes da nossa seleção brasileira. O Brasil não tem 2 jogadores como o Borré, né, na seleção brasileira, e como o Ener Valencia. Não só isso, a questão da distribuição tática dos jogadores. Falei do Fernando fazendo uma
uma movimentação interessantíssima, né? Numa linha de 5 defendendo, mas saindo para produzir quando tem espaço. Na minha opinião, a força está do lado esquerdo. Ontem quem começou foi o Wesley, junto com o Bernabé, que para mim é uma dupla assim, muito interessante. O Alan Patrick que dita o ritmo, que faz o time jogar, que tem a possibilidade de movimentar peças. E quando não dá nada certo, ou quando é surpreendido pelo adversário, porque também tem qualidade, que é o Bahia, tem peças no banco que podem mudar, e foi o que aconteceu. A entrada do Ener, o próprio Carboneiro, que ontem não foi bem, mas também muda a didática desse time. Os dois pontas ontem fizeram funções diferentes, entraram por dentro, tanto o Wesley muitas das vezes e o Vitinho do outro lado. Então, assim, é muita coisa para um time que a gente entende que, no meu ponto de vista, não só apresenta um grande futebol, mas com essas possibilidades, com essas variações. Então, o que mostra é que o Roger tem esse time na mão, não só os 11. Ele tem possibilidades, por isso que eu acho que o trabalho do Inter ontem com o Bahia, claro, não tirando o mérito do Bahia, é de se aplaudir. Mas achei que o Bahia ontem também, o Rogério deu uma cartada muito interessante. Importantíssimo. E o Roger falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele falou, o Rogério viu o nosso jogo contra o Flamengo e mudou o Bahia. Porque o Bahia vinha jogando com o Ademir e com o Eric Puga. Ontem ele voltou com o Cauli no lugar do Ademir, fazendo um meia-ponta, preenchendo o meio-campo, quando o Bahia teve muito domínio do jogo. Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli. Esses 4 num dia bom se associando perto um do outro, difícil marcar. Por isso que o Bahia, principalmente, teve muita posse de bola, muito volume de jogo. Assim, no meu modo de ver, acho que o Bahia foi merecedor da vitória. Acho que se tivesse que ter um vencedor, deveria ser o Bahia no jogo, tá? E acho que tem muito a ver com o que o Rogério fez, com essa mudança, colocando um quarteto no meio-campo para tentar uma superioridade no setor, sabendo que o Fernando ia dar um passinho para trás, que, né? Individualmente, o que o Eric Puga jogou ontem é absurdo. Ele é muito bom jogador. Absurdo, né? Ele fazendo uma tabelinha interessantíssima também do lado esquerdo com o Juba, né? Que faz quase um ala, porque o Rogério gosta de segurar um pouquinho mais, né? O Santi Arias fica um pouquinho mais, até porque o lado esquerdo do Inter era muito forte, o Wesley jogando meio aberto. Cara, ontem foi jogo de xadrez, estratégia, mexe peça aqui, eu tenho que reposicionar, meu bispo tá sendo assim, caçado, então vou recuar, vou colocar a dama. Foi Se a gente visse esse jogo na Europa, a gente ia falar, pô... Que jogão. Que jogão, tá? A gente tem que valorizar. Porque assim, também, o Maestro sabe? trouxe uma observação interessante. Quando que o futebol brasileiro ou um time do Brasil faria 4 faltas só num jogo? É muito difícil. Jogo de Libertadores ainda, né? É muito difícil. A média que é 20, 15, 22, 25. E ontem teve um time do Bahia fazendo 4 faltas contra uma grande equipe do Inter. Eu vejo, por exemplo, na observação que o Rick fez a respeito da mudança que o Roger faz dentro do próprio jogo com as mesmas peças. É porque os jogadores são multifuncionais, não fazem somente uma função, entendeu? O cabeça de área, ele não está ali somente para destruir. Ele é um cara que também, quando tem a bola, ele constrói. Ele faz viradas de jogo, os atacantes. Por que não joga o Borré com o Valência? Porque ele vai perder esse meio campo. Porque normalmente todas as equipes estão jogando com 5 homens no meio, congestionam o meio. Então, o Rogério, de outra parte, observou isso no jogo contra o Flamengo, preenche demais o meio campo, então vou preencher também, para eu não sentir essa inferioridade numérica, entendeu? Isso é muito legal, principalmente porque a gente sente falta. Se falar dos treinadores brasileiros, está aí, 2 provas de 2 treinadores. Opa, e a gente vai chegar nessa discussão aí, porque o lado B inclui os 2. Aliás, nem lado era B pra do gente Brasil, estar né? falando... É o lado B das decisões, né? Porque a gente tem que mostrar os nomes que circulam, pelo menos...